Meus queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas da promessa, que a paz que excede todo entendimento esteja com cada um de vocês. Eu sou o velho Elias e minha voz, já cansada pelos anos, carrega o peso de muitas histórias, de muitas vidas, de muitos corações que, assim como os de vocês, anseiam por mais. Anseiam por prosperidade, por propósito, por uma vida que não seja apenas uma sucessão de lutas, mas um jardim florido de bênçãos. Mas permitam-me fazer-lhes uma pergunta, uma que talvez ressoe no fundo de suas almas, uma que talvez revele um segredo que vocês mesmos guardam a 7 chaves. Por que, afinal, recusamos a paz? Sim, eu sei o que estão pensando. Recusamos a paz? Que absurdo, Elias! Eu busco a paz todos os dias, a paz em minha casa, em meu trabalho, em meu coração. Mas a verdade, meus amigos, é que muitas vezes, sem perceber, nós mesmos construímos muros, levantamos barreiras e nos afastamos da própria serenidade que tanto almejamos. É como se houvesse uma força invisível, um sussurro persistente que nos diz para não parar, para não descansar, para não nos entregarmos à quietude que Deus nos oferece. E essa recusa, meus caros, é o segredo ou talvez a chave que destrava ou aprisiona a sua prosperidade. Hoje quero compartilhar com vocês a história de Ana. Uma história que, de certo modo, é a história de muitos de vocês. Ana era uma mulher de fé inabalável, daquelas que se ajoelhavam todas as manhãs e noites buscando a face do Criador. Mas, por trás da sua devoção, havia uma dor profunda, uma ferida aberta que sangrava em silêncio. 1 ano antes, ela havia perdido o marido, Marcos, em um acidente inesperado. Marcos era o pilar da casa, o provedor, o sorriso que iluminava os dias de Ana e de seus 2 filhos, Lucas e Sofia. A dor da perda era avassaladora, e Ana, embora crente, sentia-se perdida em um labirinto de luto e desespero. Ela trabalhava incansavelmente em seu pequeno ateliê de costura, buscando na exaustão uma forma de anestesiar a alma. Sua fé não vacilava, mas sua paz, essa sim, parecia ter partido junto com Marcos. Ana, na sua dor, mergulhou de cabeça no trabalho. Ela sentia que, se parasse, mesmo por um instante, a tristeza a engoliria por completo. As máquinas de costura zumbiam dia e noite. As agulhas dançavam incessantemente em suas mãos, e os tecidos se transformavam em peças de roupa impecáveis. Seus clientes a elogiavam, admiravam sua força e dedicação, sem saber o peso que ela carregava em seu coração. Ela orava por prosperidade, por direção, para que Deus a ajudasse a sustentar seus filhos. E Deus, em sua infinita misericórdia, a abençoava com trabalho. Mas a paz, a verdadeira paz que acalma a alma e o corpo, essa ela parecia empurrar para longe. Ela recusava o descanso, recusava o silêncio, recusava qualquer momento de inatividade que pudesse trazê-la de volta à solidão de sua dor. Era como se a paz fosse um inimigo, um lembrete constante do que ela havia perdido. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Lucas e Sofia, crianças ainda, sentiam a ausência do pai e a distância da mãe, envolvida em seu casulo de trabalho e luto. Eles tentavam se aproximar com seus desenhos e histórias, mas Ana, com os olhos marejados e o corpo exausto, apenas sorria forçadamente e dizia: "Mamãe precisa trabalhar, meus amores, para que nada falte a vocês." Ela acreditava que estava agindo por amor, por responsabilidade, mas no fundo estava fugindo. Fugindo da dor, fugindo da vulnerabilidade, fugindo da quietude que a forçaria a confrontar a ausência de Marcos. Ela confundia a agitação com o propósito. Um dia, a pequena Sofia, com seus olhos curiosos e inocentes, perguntou à mãe: "Mamãe, por que você não sorri mais como antes? O papai gostava tanto do seu sorriso."
A pergunta de Sofia atingiu Ana como um raio. Ela parou de costurar a agulha presa no tecido e olhou para a filha. O que Sofia dizia era verdade. O sorriso de Ana havia se escondido, substituído por uma expressão de cansaço e preocupação. Naquele momento, Ana percebeu que, em sua busca frenética por segurança e provisão, ela havia negligenciado algo muito mais precioso: a alegria, a leveza, a paz que sua própria alma clamava. Ela estava prosperando financeiramente, sim, mas seu coração estava murcho, sua alma estava sedenta. A dor que Ana sentia era real, profunda, e ninguém poderia diminuí-la. O luto é um processo sagrado, um tempo de cura e transformação. Mas Ana, em sua negação da paz, estava prolongando seu próprio sofrimento. Ela estava recusando o consolo divino, a promessa de que Deus enxuga toda lágrima. Ela estava se fechando para a esperança, para a possibilidade de um novo amanhecer. E isso, meus amigos, é um perigo que muitos de nós enfrentamos. Em nossa jornada pela prosperidade, muitas vezes acreditamos que precisamos lutar sozinhos, que a exaustão é um sinal de virtude, que a dor é um fardo que devemos carregar em silêncio. Foi então que um velho amigo da família, o pastor Samuel, visitou Ana. Samuel, com sua sabedoria e paciência, sentou-se com ela em seu ateliê, observando as máquinas paradas e o silêncio incomum. Ele não a repreendeu, não a julgou, apenas a ouviu com um coração aberto e uma compreensão profunda. Ana desabafou, as lágrimas rolando livremente pelo seu rosto. Ela falou da saudade de Marcos, do medo de não conseguir, da culpa por sentir-se tão fraca. E Samuel, com sua voz suave, disse: Ana, a dor é um rio que precisa correr. Mas se você constrói uma represa, a água estagna e apodrece. Permita-se sentir, permita-se chorar, mas também permita-se descansar. Permita-se receber a paz que Deus te oferece. A verdadeira prosperidade não se mede apenas em bens materiais, mas na plenitude da sua alma, na alegria de seus filhos, na serenidade do seu espírito. Aquelas palavras, vindas de um coração tão puro, tocaram Ana profundamente. Ela percebeu que estava lutando contra a própria cura, contra o amor de Deus. Ela estava recusando a paz, não por maldade, mas por um medo profundo de confrontar sua própria vulnerabilidade. Ela temia que, se permitisse a paz entrar, a lembrança de Marcos se desvaneceria, que sua dor seria minimizada. Mas Samuel a assegurou que a paz não apaga a memória, mas a transforma, a envolve em um manto de amor e gratidão. A paz não diminui a dor, mas a ampara, a sustenta e a ajuda a encontrar um novo significado. Naquele dia, Ana começou uma jornada diferente. Ela ainda sentia a dor da perda, mas agora ela a abraçava, permitindo-se chorar sem culpa, sem a necessidade de se esconder atrás do trabalho. Ela começou a tirar pequenos momentos para si mesma, para meditar, para ler a palavra, para simplesmente respirar. Ela começou a passar mais tempo com Lucas e Sofia, ouvindo suas histórias, rindo com eles, permitindo-se ser mãe de corpo e alma. Ela entendeu que o verdadeiro propósito não era apenas prover financeiramente, mas também nutrir o coração de seus filhos e o seu próprio. E o que aconteceu com o ateliê de Ana? Ele não parou de prosperar, pelo contrário. Com a mente mais clara, o coração mais leve e a alma mais serena, Ana começou a ter novas ideias, a criar peças ainda mais bonitas e inovadoras. Sua criatividade floresceu, sua intuição se aguçou, e a energia positiva que ela irradiava atraía ainda mais clientes. A prosperidade, que antes era uma busca exaustiva, tornou-se uma consequência natural de sua nova forma de viver, de sua aceitação da paz. Meus caros, a história de Ana nos ensina uma lição profunda. A paz não é a ausência de problemas, mas
a presença de Deus em meio a eles. A paz não é um luxo, mas uma necessidade, um pilar fundamental para a verdadeira prosperidade. Quantos de nós, em nossa busca incessante por sucesso, por reconhecimento, por bens materiais, recusamos a paz? Quantos de nós nos sobrecarregamos, nos exaurimos e nos afastamos da quietude que nos conecta ao divino? A recusa da paz se manifesta de diversas formas. Pode ser a incapacidade de delegar tarefas, o medo de pedir ajuda, a necessidade de controlar tudo ao nosso redor. Pode ser a dificuldade em perdoar, em liberar ressentimentos, em deixar ir o que já não nos serve. Pode ser a obsessão pelo futuro, pela preocupação constante com o que virá, esquecendo-nos de viver o presente, o único tempo que realmente temos. E, muitas vezes, essa recusa é um mecanismo de defesa, uma forma de evitar a dor, o vazio, a vulnerabilidade. Mas a verdade é que a dor, quando acolhida, se transforma em força. O vazio, quando preenchido pela presença de Deus, se torna um espaço para novas sementes. E a vulnerabilidade, quando aceita, nos conecta uns aos outros e ao nosso Criador de uma forma profunda e transformadora. A Bíblia, a Palavra de Deus, está repleta de ensinamentos sobre a paz. Em João 14:27, Jesus nos diz: "Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Percebam a profundidade dessas palavras. A paz de Jesus não é a paz superficial do mundo, que depende de circunstâncias externas. É uma paz que reside em nosso interior, uma paz que transcende as tempestades, que nos sustenta em meio às adversidades. E em Filipenses 4:6-7, somos exortados: "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." A paz de Deus, que excede todo o entendimento. É essa paz que precisamos buscar, que precisamos acolher, que precisamos permitir que inunde nossos corações e mentes. Quando recusamos a paz, recusamos o descanso, recusamos a quietude, recusamos a voz de Deus que sussurra em nosso interior. Recusamos a oportunidade de nos reconectarmos com nosso propósito maior, de realinhar nossos passos com a vontade divina. E sem essa conexão, sem esse alinhamento, a prosperidade que buscamos pode ser vazia, superficial, incapaz de preencher o anseio mais profundo de nossa alma. A prosperidade verdadeira, meus amigos, é holística. Ela abrange todas as áreas de nossa vida: a espiritual, a emocional, a física, a financeira. E a paz é o alicerce sobre o qual essa prosperidade é construída. Sem paz, a riqueza material pode se transformar em um fardo, o sucesso profissional em uma prisão e os relacionamentos em fontes de conflito. Então, como podemos parar de recusar a paz? O primeiro passo é o reconhecimento. Reconhecer que sim, talvez estejamos, de alguma forma, afastando a paz de nossas vidas. Reconhecer que a dor é real, mas que não precisamos carregá-la sozinhos. Reconhecer que o descanso não é um sinal de fraqueza, mas uma necessidade sagrada, uma forma de honrar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. O segundo passo é a entrega. Entregar a Deus nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades. Entregar a Ele o controle, confiando que Ele tem um plano maior para nossas vidas, um plano de paz e não de mal. A oração não é apenas um pedido, mas uma entrega, um ato de confiança profunda. O terceiro passo é a prática. Praticar a paz em nosso dia a dia. Isso pode significar reservar um tempo para a meditação, para a leitura da palavra, para o silêncio.
Pode significar aprender a dizer não a compromissos que nos sobrecarregam, a estabelecer limites saudáveis em nossos relacionamentos. Pode significar perdoar a nós mesmos e aos outros, liberando o peso do ressentimento. Pode significar aprender a descansar de verdade, a desligar o mundo exterior e a nos conectar com nosso mundo interior. Lembrem-se da história de Ana. Ela não apagou a memória de Marcos. Pelo contrário, ela a honrou ao permitir-se curar, ao encontrar a paz que a permitiu viver plenamente e ser uma mãe presente para seus filhos. A prosperidade que se seguiu não foi apenas financeira, mas uma prosperidade de espírito, de alma, de relacionamentos. A paz, meus filhos, é um dom divino, uma promessa de Deus para cada um de vocês. Não a recusem, abram seus corações, abram suas mentes e permitam que essa paz inunde cada fibra do seu ser. Ela é o segredo, a chave que destrava não apenas a sua prosperidade material, mas a plenitude da sua vida em Cristo. Que vocês possam, a partir de hoje, acolher a paz em seus corações, em suas casas, em seus trabalhos. Que vocês possam permitir que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e seus sentimentos em Cristo Jesus. E que, ao fazerem isso, vocês testemunhem a verdadeira prosperidade florescer em todas as áreas de suas vidas. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente que precisa dessa paz para destravar sua vida e sua prosperidade, então eu te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas mensagens e a compartilhar este vídeo com alguém que você ama. Juntos, podemos construir um caminho de fé, propósito e prosperidade, ancorados na paz que só Deus pode nos dar. Que a bênção do Pai Celestial esteja sobre todos vocês. Amém.